Exemplo 1, coeficiente de arrasto de uma esfera lisa. Tá? Então, ó, a força de arrasto sobre uma esfera lisa é função das seguintes variáveis: ρ, densidade do fluido, velocidade relativa da esfera em relação ao fluido, diâmetro da esfera, viscosidade dinâmica do fluido, podendo ser escrita da seguinte forma. Tá? Eu esqueci de mudar aqui é FD, tá? Depois eu mudo, senão vai dar um problema na gravação. Então, ó, a força de arrasto é função da densidade, da velocidade, do diâmetro da esfera, tá? Aqui da densidade do fluido, e aqui da viscosidade dinâmica do fluido. Beleza? Ó, considere que as variáveis repetentes serão a densidade, velocidade relativa da esfera em relação ao fluido V e diâmetro da esfera D. E as bases das dimensões primárias será MLT, e aí pede, determine os grupos adimensionais π. Bom, um detalhe, tá? Que eu não sei se eu comentei, as variáveis repetentes não podem formar um grupo adimensional, tá? Por que não pode formar um grupo adimensional? Um grupo adimensional, né, elas vão ser já um grupo π e não serão variáveis repetentes, tá? É por causa desse detalhe. Muito bem. Qual é a primeira etapa? Então, ó, primeira etapa, listar todas as variáveis, tá? Tanto as variáveis dependentes, que é o F, a função, a força de arrasto, e as variáveis independentes. Então, todas elas, né? Então, a força de arrasto, densidade, velocidade, diâmetro e viscosidade dinâmica. Então, são 5 variáveis. Então, o nosso N é igual a 5. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer no problema. Tá? E, realmente, todo exercício vai ser dado. Né? Eu vou só voltar aqui. Vai ser dada que é essa relação. Né? Não essa, nesse problema é essa. No outro problema vai ser outro. Tá? Mas vai ser dada como que vai ser a função, para vocês terem uma ideia. Vai ser dado também quais são as variáveis repetentes. Mas depois eu vou comentando o que vai ser dado. Né? Na verdade, vai ser dado tudo, né? Praticamente tudo. Vocês só vão ter que calcular os coeficientes, mas vamos chegar lá. Etapa 2, definir a base das dimensões primárias. Tá? Isso também é dado no exercício e foi definida como MLT. Tá? Não entrou o θ aqui porque não tem temperatura. O Q não vai entrar porque aí é questão da carga elétrica. Né? Quem mais usa isso é o pessoal do eletromagnetismo, tá? Da eletricidade, então isso é mais comum esse pessoal dessa área aí usar. Ok? Bom, beleza. Então, etapa 1 são as variáveis, etapa 2 as dimensões primárias. Etapa 3, escrever as dimensões primárias das variáveis do problema. Então, ó, força, M vezes L vezes T elevado a menos 2. Densidade, M vezes L elevado a menos 3. Velocidade, L vezes T elevado a menos 1. Diâmetro, comprimento, então é L. Viscosidade dinâmica, tá? M vezes L menos 1 vezes T elevado a menos 1. Tudo bem? Então, ó, a quantidade de dimensões primárias, P vale 3, o MLT. Tá? No caso aqui é o MLT. Muito bem. Etapa 4, selecione os parâmetros repetentes. Tá? Os parâmetros repetentes são a densidade, a velocidade e diâmetro. Então, o R, né, a ordem, né, o R vai valer 3. E eles não formam um parâmetro adimensional, um grupo adimensional. Tá? Existe, né, que eu falei, tem como verificar qual é a ordem desses parâmetros repetentes através de postos de uma matriz. Mas eu tirei isso, a partir, né, desse curso, né, eu tirei porque eu acho que isso não é relevante no curso de graduação. Tá? Isso aí é para um nível, né, um pouco mais elevado. Então,
Isso aqui vai ser dado, vai ser tranquilo, tá? Só tem que saber calcular. Beleza. Qual é a etapa aqui? 5. Determine os expoentes, coeficientes, tá? Dos parâmetros repetentes e monte os n menos r grupos π adimensionais independentes. Então, é aí que vem, tá? O nosso número de grupos π adimensionais independentes vai ser o n menos r. N é o número de variáveis do problema, que é 5. R é o número de parâmetros repetentes, que é 3, tá? 5 menos 3, 2, nós vamos ter 2 grupos π adimensionais independentes. Então, ó, quando fala de parâmetros repetentes, tá? Que é o ρ, o v e o d, ó, eles aparecem no primeiro e aparecem no segundo. Quem que sobrou? Ficou de fora a força e a viscosidade dinâmica. Tá? Tudo que ficar de fora dos parâmetros repetentes, das variáveis repetentes, vão ser... Só um momentinho. Estava rodando. Não tem problema. Muito bem. Ó, estou gravando. Então, tem as 5 variáveis. A gente pega todas as variáveis e elimina as variáveis repetentes. Então, nós vamos ter que relacionar cada variável que ficou de fora com as variáveis repetentes. Quais as variáveis que ficaram de fora? F e Mi. Então, nós vamos relacionar F com ρ, V, D e Mi com ρ, V, D. Tá? Isso que é importante entender, essa sacada. Tá? Isso vocês têm que saber. Tá? Nós vamos fazer mais um exemplo, tá? E aí nós vamos ter um grupo, o grupo π1 é outro detalhe também. Eu acho que eu não escrevi isso na apostila, tá? Mas da próxima vez eu vou escrever. O grupo π1 relaciona as variáveis repetentes com a variável que está do lado esquerdo. Sempre, né? Sempre é desse jeito. É um padrão. E aí depois as outras, então vai ficar π1 em função de π2. Tá? Cuidado que aqui ele não fala como é a função, se é uma função polinomial, se é uma função exponencial, ou seja lá qual for. Ele só fala que existe uma relação desse grupo de variáveis π1 com esse grupo de variáveis π2. Tá bom? Beleza. Vocês entenderam isso? Ficou alguma dúvida? Vou dar um pause. Bom, nós vamos ter um problema do tipo igual a esse. Tá? 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Tá? Professor, desculpe interromper, mas tem aluno querendo entrar na aula. Então, ó, nós vamos ter um problema desse tipo. 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. A base é a mesma. Então, nós vamos trabalhar só os expoentes. Então, x mais 1 é igual a 4. X igual a 3, tá? Então, a gente vai trabalhar problemas desse tipo. Então, a gente só vai resolver os expoentes, ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a análise do grupo adimensional π1. Bom, então, π1, ó, a gente vai pegar as variáveis repetentes, tá? Vai fazer ρ elevado a um coeficiente A, V elevado ao coeficiente B, D elevado ao coeficiente C, vezes a variável que não é repetente, só que ela não tem coeficiente. Tá? Coeficiente ela não tem. Só quem leva os coeficientes são as variáveis repetentes. No grupo π2 vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer ρ elevado a A, V elevado a B, vezes D elevado a C, vezes Mi. O Mi não tem coeficiente para determinar. Tá bom? Muito bem. E alguns autores às vezes usam ABC para esse grupo π1, para o π2 ele vai mudar. Eu deixo tudo mesmo, tá? Para ficar mais fácil. Porque depois é só fazer um copiar e colar. Tá? Então, ó, a densidade. Essa variável em função das dimensões primárias é o m vezes L elevado a menos 3, tudo isso elevado a A. Velocidade
L vezes T elevado a menos 1, tudo elevado a B. E o D, L elevado a C, vezes a força. M vezes L vezes T elevado a menos D, T elevado a menos 2. Isso tudo é igual ao quê? Né? É o π1, mas o parâmetro π1, ele é adimensional, tá? Então, tudo isso vai ser igual a m elevado a 0 vezes L elevado a 0 vezes T elevado a 0, tá? Aqui que está invertido, tá? Esse lado aqui, ó, é esse aqui. Esse lado esquerdo aqui é esse lado direito. E esse lado direito é esse lado esquerdo π1 aqui. Então, quer dizer, quando a gente fizer tudo ao mesmo tempo, o m tem que dar 0, o L tem que dar 0, o T tem que dar 0, tá? Então, ó, e a gente resolve na ordem, tá? Vamos resolver para M, depois para L, depois para T. Então, ó, resolvendo para M. O M não é elevado a A, então o M aqui, o índice é 1. 1 vezes A é A. Mas, aqui não tem nada, aqui não tem nada de M, o M aqui, ó, 1. 1 elevado a 1 dá 1. A mais 1 é igual a 0. Olha o 0 aqui. Então, ó, resolvendo A igual a menos 1. Bom? Ó, repetir isso aqui tudo para poder a gente entender. Vamos resolver para L, ó. Menos 3 vezes A dá menos 3. 1 vezes B dá B. Então, vai ficar menos 3A mais B. 1 vezes C dá mais C. E aqui o L é 1, vai ficar mais 1. L elevado a 1, tá? Então, vai dar mais 1, é igual a 0. Nós temos o A, que nós calculamos no anterior, mas nós não temos, nós vamos ficar com B mais C aqui, nós não temos. Então, vamos esperar um pouco. Vamos resolver para T, tá? Tá aqui a equação de novo, tá? Vai ficar, ó, T elevado a menos 1. Menos 1 vezes B dá menos B. Aqui não tem T, e aqui tem, fica menos 2. Menos B menos 2 igual a 0, tá? Então, resolvendo B igual a menos 2, tá bom? Bom, nós temos o A e temos o B, tá? Olha aí, ó. Temos A igual a menos 1 e o B igual a menos 2, tá? E aí a gente consegue encontrar o valor de C. Então, a gente substitui naquela segunda equação, que foi para o L, tá? Vai ficar menos 3 vezes menos 1, menos 2, que é o valor de B, mais C mais 1 igual a 0. O resultado dá C igual a menos 2. É isso que vocês precisam saber fazer, tá? E aí, ó, substituindo o π, ρ elevado a A, que é menos 1, vezes o V elevado a B, que é menos 2, vezes o D elevado a C, que é menos 2, vezes o FD. Então, π1 vai ser FD sobre ρ, V ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, esse aqui é o formato do parâmetro, né, do grupo P1. Tá? Então, vai ser desse tipo. Beleza? Quem falta fazer agora? O outro, ó, o π2. Tá? O π2, né, agora a gente vai fazer a análise do grupo dimensional π2, né? π2 é o quê? É ρ elevado a A, vezes o V elevado a B, vezes o D elevado a C. Olha que os parâmetros repetentes, eles se repetem da mesma forma. Quem vai mudar? Ao invés de ser a força, agora é o μ. Então, ó, a densidade vai ficar igual, ó, o anterior, m vezes L menos 3 elevado a A. O V, L vezes T elevado a menos 1, tudo isso elevado a B. O D, L elevado a C, vezes a viscosidade dinâmica, que vai ser M vezes L elevado a menos 1, vezes T elevado a menos 1. Tudo isso aqui é igual a M elevado a 0, vezes L elevado a 0, vezes T elevado a 0. E aí, ó, nós vamos resolver para M, tá? Mesma forma que a gente fez o outro. Então, ó, M
aqui o índice é 1, tá? É como se fosse m elevado a 1, 1 vezes a, dá A. Aqui não tem, aqui é 1. A mais 1 igual a 0, então A igual a menos 1. Vamos resolver para L, ó. Menos 3 vezes A, menos 1 vezes... para L, perdão. É o L aqui, ó. 1 vezes B dá mais B. O C também é 1 vezes C dá mais C. Menos 1 igual a 0. Tá? A gente ainda não consegue resolver, porque nós temos as incógnitas B e C, precisa de mais uma equação. Vamos resolver para T. Aqui não tem, tá? Aqui é menos 1 vezes B dá menos B. O L, tá? Aqui, ó, aqui não tem, né? Só tem o L. Aqui tem o T, menos 1. Menos B, menos 1 igual a 0. B igual a menos 1. Tá? Ó, de novo aqui, ó. Cai no mesmo caso do anterior. O P2, nós temos que o A vale menos 1 e o B vale menos 1. Tá? E aí a gente substitui na segunda equação, tá? O menos 3A mais B mais C menos 1 igual a 0. Então vai ficar menos 3 vezes menos 1, menos o B mais o C, menos 1 igual a 0. Então, C igual a menos 1. Muito bem. Substituindo aí o P2, vai ficar ρ elevado a menos 1, vezes V elevado a menos 1, vezes D elevado a menos 1, vezes μ. Então, o P2 vai ser μ sobre ρ vezes V vezes D. Tá? Ou μ dividido por ρ, dividido por V, dividido por D. Tá? Então, nós vamos ter uma equação agora que é só π1 em função de π2. Então, nós vamos ter lá a força sobre ρ, sobre V ao quadrado, sobre D ao quadrado, que é a função de μ sobre ρ, sobre V, sobre D. Tá? Depois, nós vamos fazer uns exercícios, tá, de análise dimensional. Por que que fica mais fácil fazendo desse jeito, ou mudando alguns parâmetros aqui, esse resultado não muda, tá? E aí, na verdade, isso aqui é o coeficiente de arrasto da esfera lisa em função do número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é um parâmetro dimensional que ele analisa a força de inércia sobre a força viscosa, tá? O número de Reynolds é o inverso desse valor que está aqui. Ele é ρ vezes V vezes D sobre μ, tá? Ele está invertido. Mas na hora que a gente faz o grupo adimensional, ele aparece desse jeito mesmo, tá? O Frank White, ele faz uma mudança lá para ficar ao contrário, mas eu prefiro deixar o que aparece no grupo adimensional, tá? É igual eu falei. Se a gente fosse aqui, ó, se a gente for ver esse, do jeito que tá, a gente está vendo aqui, aqui seria 1 sobre o número de Reynolds, tá? Mas não tem problema, tá? É mais fácil fazer em função do número de Reynolds na hora de fazer na hora que vocês viram o gráfico, tá? É o coeficiente de arrasto no eixo vertical, é em função do número de Reynolds no eixo horizontal. É mais fácil de ler, né, do que o inverso, tá bom? Então tá aí o exercício. Exemplo 2. Vazão volumétrico no interior de um tubo em escoamento laminar, tá? Olha que eu estou falando de laminar aqui, tá? Um escoamento, ou ele é laminar, ou ele é turbulento, digamos assim. Laminar, ele é mais lento, mais devagar, as lâminas vão todas paralelas, tá? Vão uma sobre a outra aí, é mais tranquilo. O turbulento, como o próprio nome diz, tem redemoinhos dentro desse próprio escoamento. Mas, vamos ver esse exemplo aí, ó. A vazão volumétrica, né, como se fosse esse ar de ponta-cabeça, ou esse V cortado com ponta, no interior do tubo, em baixas velocidades, depende do raio do tubo, R, da viscosidade dinâmica do fluido μ e da queda de pressão por unidade de comprimento do tubo, dP dx. Neste caso, o escoamento é caracterizado como regime laminar. Então, está aqui, ó, vazão volumétrica em função do raio, da viscosidade
e da queda de pressão ao longo do comprimento. Tá? As dimensões primárias serão MLT, ou seja, massa, comprimento e tempo, respectivamente. Os parâmetros repetentes serão R, μ e dp dx. Determine o único grupo adimensional existente. Bom, então, ó, já está falando que as variáveis repetentes são essas três aqui. Então, nós vamos ter só um grupo adimensional, π1, tá? E ele vai ser constante no caso. Essa equação, lá no final, depois eu vou comentar um detalhe, tá? Eu acho que está lá, eu não me lembro mais, porque é tanta coisa que passa, mas eu sei que na apostila tem, mas lá deve ter também. Então, beleza, vamos lá. Ó, etapa 1, listar todas as variáveis. Então, vazão volumétrica, o raio do tubo, viscosidade dinâmica e queda de pressão. Então, são 4 variáveis. Então, N é igual a 4. Tá? Etapa 2, definir a base das dimensões primárias. Tá? A base foi dada, definida como MLT. Etapa 3, escrever as dimensões primárias das variáveis do problema. Tá? A vazão volumétrica, L ao cubo vezes T elevado a menos 1. O raio, CL. Viscosidade dinâmica, M vezes L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 1. Queda de pressão, tá? Vai ser M vezes L menos 2 vezes T menos 2. Tá? Então, ó, a quantidade de dimensões primárias vale 3, ou seja, P igual a 3. Tá? Então, ó, dimensões primárias, essa aqui, ó, MLT. Tá? O número de variáveis repetentes, o R, o μ e o dp dx, também são 3, tá? Nesse caso, coincidiu aí, tá? Então, olha só. Nesse caso, como tem 4 variáveis, a dimensão dos parâmetros repetentes será igual a 3, R igual a 3, tá? Que a gente já falou no enunciado, ok? E são aí, né, que já falou, raio do tubo, viscosidade e queda de pressão por unidade de comprimento do tubo, tá? Então, esse selecione, que é a etapa 4, eles já estão selecionados. Etapa 5. Determine os expoentes, coeficientes dos parâmetros repetentes e monte os M menos R grupo π dimensionais independentes. Então, ó, os grupos π adimensionais serão 4 menos N menos R, que vai ser 4 menos 3, igual a 1. Só vai ter um grupo π adimensional, que é o π1. Que é a função da vazão volumétrica, o R, o μ e o dp dx, tá? Resultando em π1 igual a uma constante. Tá? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer a análise do grupo adimensional π1. Então, π1 igual a R elevado a A, vezes μ elevado a B, vezes dp dx elevado a C, vezes a vazão volumétrica, tá? Então, ó, o R, L elevado a A. O μ, M vezes L elevado a menos 1, vezes T elevado a menos 1, tudo elevado a B. Tá? dp dx. M vezes L elevado a menos 2, vezes T elevado a menos 2, elevado a C. E a vazão volumétrica? L ao cubo vezes T elevado a menos 1. Tudo isso tem que ser igual aqui. M elevado a 0, vezes L elevado a 0, vezes T elevado a 0. Tá bom? Então vamos resolver para B. Vamos resolver para M. Tá? Ó, aqui não tem, então vai ficar 1 vezes B da B, mais o C, B mais C. Aqui não tem M, então vai ser B mais C igual a 0. Então nós temos uma equação e duas incógnitas. Tá? Resolvendo para L. Tá? L elevado a A é 1 elevado a 1 vezes A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 2 vezes C, menos 2C. Mais 3, igual a 0. Tá? Então, nós temos o B e o C, mas agora apareceu o A. Então, a gente tem 3 incógnitas, tá? E 2 equações. Então, precisa de mais uma equação. Vamos resolver para T. Menos B, menos... calma aí, vou voltar aqui, esqueci. Ó, aqui no primeiro não tem T.
Tem no segundo, menos B. E no terceiro, menos 2C. E tem aqui nessa variável da vazão volumétrica que é menos 1 igual a zero. Agora sim, nós temos 1, 2, 3 equações, 3 incógnitas, então é possível resolver. Tá? Pode resolver essas duas aqui primeiro, depois resolve o A. Tá? Então, ó, aqui não está a resolução, tá? Mas, ó, resolvendo o sistema de 3 equações, 3 incógnitas, teremos A igual a menos 4, B igual a 1 e C igual a menos 1. Tá? Esse aqui é o resultado, beleza? E aí, ó, substituindo em π1, vai ficar π1 R elevado a menos 4, vezes μ elevado a 1, vezes dp dx elevado a menos 1. Então, né, vezes a vazão volumétrica. Tá? Então, π1 vai ser vazão volumétrica vezes μ sobre R a quarta, dividido por dp dx, que é uma constante. Tá? Então, ó, isso aqui foi constatado por uma análise dimensional, tá? Pelo teorema Pi de Buchmann. Ó, em escoamento laminar dentro de um tubo, a vazão volumétrica é dada por menos πr a quarta sobre 8.000 vezes dp dx. Tá? Então, a constante do grupo adimensional π1 vale menos π sobre 8. Se você substituir aqui por menos π sobre 8, tá? Chega nesse resultado aqui. Essa equação aqui é resolvida usando o quê? Né? Desenvolvendo a equação de Navier-Stokes, né? Que é para escoamento viscoso dentro de um tubo, juntamente com a questão da vazão mássica, tá? Mas no caso é da vazão volumétrica, beleza? Então tá aí o exercício. Deixa eu só comentar um detalhe ainda, tá? Isso aqui a gente fez pelo análise dimensional. Esse aqui vem pela formulação, pela análise diferencial, tá? Isso que eu tinha me esquecido de falar. Percebe que pela análise dimensional, ele não vai dar qual é essa constante. Mas pela análise diferencial, ele dá a constante exata, tá? Então, tá aí o exercício. Foi feito exercício por quê, né? Muitas vezes a gente conhece qual é a análise, como que vai ser o resultado pela análise diferencial. Então, a gente escreve aqui também, né? Faz isso aqui, que é uma prática, tá? Mas tem alguns casos que foram feitos, né, igual, né, que às vezes a gente não sabe como que vai ser esse comportamento, tá? Então a gente tem que analisar como que a gente vai formular esses parâmetros aí, tá bom? Então, ó, por exemplo, 3, efeito capilar de um líquido dentro do tubo, tá? Isso aí tem na apostila, tá? Ó. O efeito capilar consiste em que o nível do líquido dentro do tubo é diferente do nível do líquido fora dele. Além de formar uma superfície curva próxima à parede do tubo, esta diferença de altura, ΔH, é função do diâmetro do tubo, d, do peso específico do fluido, γ, e da tensão superficial entre os dois fluidos, σ. Essa tensão superficial é mais comum entre um líquido e um gás, que geralmente é o ar. A figura a seguir mostra o efeito capilar. Então, isso aqui, tá? Então, nós temos aqui que esse ΔH depende do quê? Né? Do diâmetro do tubo, da característica do fluido, né? Da densidade dele, no caso aqui foi dado da forma de peso específico, e da tensão superficial. O que é a tensão superficial? É a força que é feita aqui nessa superfície aqui do fluido. Tá? A tensão superficial é muito evidente quando a gente está enchendo um copo com água, por exemplo, né, que às vezes você percebe que o nível da água forma uma pequena bolha, tá, alguma coisa assim, ele segura um pouco, tá, mas conforme for, é uma questão da tensão superficial, tem a ver, tá? Uma pequena curvatura, isso que eu quero dizer, né? Então, ó, letra A, trabalhe com as dimensões primárias F, L e T. Considere que os parâmetros repetentes são o diâmetro do tubo, o peso específico do fluido, e determine os grupos adimensionais, e finalmente determine a relação π1 em função de π2. Letra B. Trabalhe com as dimensões primárias M, L e T e considere que os parâmetros variáveis repetentes são o diâmetro do tubo, peso específico do fluido. Determine os grupos adimensionais e finalmente determine a relação π1 em função de π2. Então, ó,
Aqui eu já dei antes, tá? Para entender qual é a relação funcional entre essas variáveis, a fórmula é essa, tá? ΔH é 4 vezes sigma vezes cosseno de alfa sobre gama vezes D. Bom, vamos ver como que a gente vai achar essa relação aí dos parâmetros do grupo π1 em função do π2. Tá? Letra A. Então, a gente vai trabalhar com as dimensões primárias agora F, L e T, tá? Os parâmetros repetentes são D e gama. Então, ó, etapa 1, listar todas as variáveis. ΔH, D, gama e sigma. São 4 variáveis. Então, N igual a 4. Tá? Tranquilo. 2. Definir a base das dimensões primárias, como F, L e T. Então, ΔH é L, delta é L, gama é Newton por metro cúbico. Então, é KF vezes L menos 3. Tensão superficial é Newton por metro, então é KF vezes L, seria F por L, vai ficar F vezes L elevado a menos 1, tudo bem? Tá? Etapa 4, já foi dado no sinado que os parâmetros repetentes são o diâmetro D e o peso específico gama, então a dimensão dos parâmetros repetentes vale 2, ou seja, R igual a 2, tá? Aqui foi montada uma matriz, mas isso aqui a gente não vai usar, esqueça isso aqui. Tá? Não precisa fazer isso. É que eu esqueci de tirar essa matriz aí. Na apostila, acho que eu já tirei. Etapa 5. Determine os expoentes, coeficientes dos parâmetros repetentes e monte os N menos R grupo π adimensionais independentes. Os parâmetros repetentes são D e gama. Então, N menos R vai ser 4 menos 2. Nós vamos ter 2 grupos π adimensionais independentes. Então, aí que está a questão. O D e o gama aparecem nos dois grupos π1 e π2. Aí, ó, o ΔH, que estava lá do lado esquerdo, vai para o grupo π1. E o sigma vai para o grupo π2. É o outro que faltou. Tá, ó. Então, aí que está esse detalhe. Fazendo o grupo π1 em função de ΔH, D e gama, tá? Então, nós vamos ter aí, ó, π1 vai ser D elevado a A, parâmetro repetente, vezes gama elevado a B, o outro parâmetro repetente, vezes ΔH, que não é um parâmetro repetente. Então, a gente vai pegar lá, isso tudo vai ter que ser igual, a gente já vai ver, tá? Já falo, né? Já vamos falar, né? L elevado a 0 vezes F elevado a 0, tá? Então, o B, ó, é L elevado a A, o gama é F vezes L menos 3 elevado a B, e o ΔH é L, tá? Então, olha só, vamos fazer para o L. 1 vezes A dá A, menos 3 vezes B dá menos 3B, mais 1, que é L elevado a 1, né, é igual a 0. Resolvendo, ó, nós temos aqui duas incógnitas, tá? Vamos resolver para F. Ó, o F, ó, vai ser o... foi para o F, resolvendo para o F, tá? F seria B aqui, tá? Aqui é B. Bom, pessoal, foi um erro aqui que acho que eu fui fazer um Ctrl+C, Ctrl+. B não deu certo, tá? Mas assim, sorte que ele era 0, tá? O F é B, tá? Então aqui é B. Não aparece o F aqui, então vai ficar igual a 0. Então o B já é igual a 0, tá? Mas aqui é B, tá? Eu vou na apostila, deixa eu até anotar aqui, só um minutinho. E aí, ó, substituindo B igual a 0 na equação anterior, vai ficar A mais ou igual a 0, A igual a menos 1. E aí, ó, substituindo em π1 vai ficar D elevado a menos 1 vezes gama elevado a 0 vezes ΔH. Então, π1 vai ser ΔH sobre D. Tá bom? Eu vou parar nesse outro aqui, ó. Agora, vamos fazer a análise do grupo adimensional π2, que é a função do sigma, D e gama. Então, ó, D e gama são as variáveis repetentes e sigma, a variável independente. Então, o π2 vai ficar D elevado a A vezes gama elevado a B vezes sigma, tá?
os dois para repetente, e aquele que não é repetente é o sigma. Então vai ficar L elevado a A vezes F vezes L elevado a menos 3, tudo elevado a B, vezes o F vezes L elevado a menos 1, que é o sigma. Esqueci de falar, né? Esse aqui é do D, o segundo é do gama, e o terceiro é do sigma, F vezes L elevado a menos 1. Tá? Então, agora, ó, aqui agora é do sigma. Isso aqui é igual a L elevado a 0 vezes F elevado a 0. Então, resolvendo para L. Então, vai ser o A, 1 vezes A da A, menos 3 vezes B, menos 1, igual a 0. Resolvendo para F. B mais 1, aqui, igual a 0. Então, B igual a menos 1, substituindo o B igual a menos 1 na equação anterior, o A vai ser igual a menos 2. Tá? E aí, ó, nós substituímos o π2, então vai ficar D elevado a menos 2 vezes gama elevado a menos 1 vezes sigma. Então, o π2 vai ser sigma sobre gama D ao quadrado. E π1 em função de π2 vai ficar ΔH sobre D igual a função de sigma sobre gama D ao quadrado. Tá? Beleza? Eu vou parar aqui